Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de álgebra linear. Essa é a nossa aula 5 e nós vamos falar hoje sobre combinação linear e espaço gerado. Bom, vamos começar então com a combinação linear. Na aula passada, nós demos prioridade para a notação de matriz coluna para os vetores do Rn. Nesta aula, nós vamos usar mais a notação em N-uplas, que é essa notação com parênteses e as vírgulas. Bom, então vamos entender o que é uma combinação linear. Considere um espaço vetorial V e os vetores V, V1, V2 até VR, todos vetores de V. Nós vamos dizer que V é combinação linear de V1, V2, VR se existirem escalares K1, K2, KR, tais que combinando V1, V2, VR, utilizando os escalares, a gente consiga obter V, isto é, V é igual a K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais KR vezes VR. No nosso primeiro exemplo, nós queremos mostrar que o vetor x do R3 é combinação linear dos vetores I, que tem coordenadas 1, 0, 0, J, que tem coordenadas 0, 1, 0, e K, que é o 0, 0, 1. Estes vetores são chamados de vetores canônicos. Bom, então vamos trabalhar com a equação da definição. Nós queremos mostrar a existência dos escalares K1, K2, K3 satisfazendo a equação x é igual a K1i mais K2j mais K3k. Nós vamos fazer isso substituindo as coordenadas dos vetores e ir trabalhando com a equação a fim de encontrar os escalares. Então, veja só, x tem coordenadas x1, x2, x3, que é igual a K1 que multiplica i, 1, 0, 0, mais K2 que multiplica J, que é o 0, 1, 0, mais K3 que multiplica K, 0, 0, 1. No segundo membro, nós temos operações para serem realizadas. Ó, K1 que multiplica vetor, K2 que multiplica vetor, K3 que multiplica vetor. A multiplicação do escalar por vetor é feita multiplicando o escalar em cada uma das coordenadas. Então, olha, a primeira multiplicação ficou K1, 0, 0. A segunda ficou 0, K2, 0. E a terceira 00K3. Agora, nós temos a adição de vetores. A gente vai somar as coordenadas correspondentes. Olha só, a primeira coordenada, ó, K1 mais 0, ficou K1. A segunda, 0 mais K2 mais 0, ficou K2. E 0 mais K3, ficou K3. Nesse ponto aqui, você tem igualdade de vetores. A igualdade é feita fazendo a igualdade das coordenadas correspondentes. Então, x1 é igual a K1, x2 é igual a K2 e x3 é igual a K3. Essa igualdade já nos deu a solução do sistema, né? K1 é igual a x1, K2 é igual a x2 e K3 é igual a x3. Geralmente, quando essa conta aqui são com vetores diferentes dos canônicos, a gente dá origem nesse ponto a um sistema que deve ser resolvido por algum método, por exemplo, a eliminação gaussiana. Esse cálculo que foi imediato porque nós estamos usando os vetores canônicos, certo? Então, nós vamos concluir aqui que x é uma combinação linear do IJK. Bom, continuando, olha só, nosso exemplo 2. Vamos considerar novamente o espaço vetorial R3 e nós queremos mostrar que W, que tem coordenadas 9, 2, 7, é a combinação linear de U e V. Nós vamos usar novamente a mesma equação da definição. Então, sempre é essa equação que você vai usar. W é igual a K1 vezes 1, U, mais K2 vezes V. Vai substituir as coordenadas. Então, 9, 2, 7 é igual a K1 que multiplica 1, 2 menos 1, mais K2 que multiplica 6, 4, 2. No segundo membro dessa equação, vai multiplicar o K1 por cada coordenada. Então, a primeira multiplicação ficou K1, aqui é vírgula, gente, vírgula 2K1, vírgula menos K1. A segunda multiplicação, 6K2, vírgula 4K2, vírgula 2K2. Agora, nós temos a adição de vetores. A adição é feita com cada coordenada correspondente. Então, K1 mais 6K2, aqui é a vírgula, né? 2K1 mais 4K2. E, por último, menos K1 mais 2K2. E aqui nós chegamos numa igualdade de vetores. Então, nós vamos fazer a igualdade das coordenadas correspondentes. Então, olha só. K1 mais 6K2 é igual a 9. 2K1 mais 4K2 é igual a 2. Menos K1 mais 2K2 é igual a 7. Chegamos no sistema.
Aqui nós estamos resolvendo pela eliminação gaussiana. Colocamos aqui os coeficientes de K1, coeficientes de K2 e termos independentes. Fizemos os cálculos e chegamos nessa expressão, nessa forma escalonada. Notem que nós temos dois pivôs. Nós temos duas variáveis, que é o K1 e K2. Então, quer dizer que o sistema tem uma única solução. Dessa forma escalonada, nós escrevemos esse sistema. Então, K1 mais 6K2 é igual a 9 e K2 é igual a 2. E desse sistema, nós encontramos a solução. K2 é igual a 2 e K1 vai ser 9 menos 6 vezes 2, deu menos 3. Então, quer dizer que existem os escalares, olha, tornando possível aí esta combinação linear de W em função de U e V, certo? Bom, nosso terceiro exemplo, vamos considerar novamente o espaço vetorial R3, e nós queremos mostrar agora que este W de coordenadas 4, menos 1, 8 não é combinação linear de U e V. Aqui nós temos o 1, 2, menos 1, 6, 4, 2. Bom, o que nós vamos fazer? Trabalhar novamente com a mesma equação da definição. Então, nós vamos substituir, ó, 4 menos 1, 8, é igual a K1 vezes U. U é 1, 2 menos 1, mais K2 vezes V, que é o 6, 4, 2. Fizemos o cálculo aqui no segundo membro. Então, K1 vezes U1, K1, vírgula, desculpa, esse aqui não é mais, é vírgula. K1 vezes 2, 2K1, vírgula, menos K1. A multiplicação do segundo vetor, 6K2, 4K2 e 2K2. Fizemos a soma dos vetores, K1 mais 6K2, primeira coordenada. Segunda coordenada, que é a vírgula, né? 2K1 mais 4K2, vírgula, menos K1 mais 2K2. Agora, nós temos a igualdade dos vetores. Fizemos a igualdade das coordenadas, chegamos nesse sistema. Resolvemos o sistema através da eliminação gaussiana com a matriz aumentada. E nesse caso aqui, nós chegamos numa forma escalonada que tem uma inconsistência na linha 3. Então, o sistema correspondente à forma escalonada não tem solução, ele é inconsistente e por isso não vão existir os escalares K1 e K2, que torna possível a combinação linear do W em função de U e V. Então, quer dizer que W não é combinação linear de U e V. Bom, agora nós vamos falar sobre o espaço gerado. Então, olha só, nós temos aqui um teorema que diz o seguinte: seja V um espaço vetorial e seja também S um conjunto de vetores V1, V2 até VR, vetores de V. O conjunto de todas as combinações lineares de S, que é esse conjunto de vetores, vai ser um subespaço vetorial de V. Esse é o primeiro item do teorema. E o teorema diz também o seguinte: o conjunto de todas as combinações lineares de S é o menor subespaço de V que contém S. Olha que interessante. Então, está dizendo que quando você tem um conjunto de vetores de um espaço vetorial, se você produzir todas as combinações lineares desses vetores, você vai gerar um subespaço vetorial de V. E esse subespaço vetorial, que é de todas as combinações lineares, é o menor subespaço que contém os vetores que foram combinados. No caso aqui, são os vetores V1 até VR. Vamos demonstrar o item 1. Então, nós vamos mostrar que o conjunto de todas as combinações lineares de S é um subespaço de V. Olha só, nós vamos chamar de W o conjunto de todas as combinações lineares de S. Então, se S tem vetores V1 até VR, quais são os vetores de W? São vetores V que são combinações lineares de V1 até VR. Então, olha só, como aqui tem que ter todas as combinações lineares, os vetores V1, V2, VR estão fixos. À medida que a gente muda os valores de K1, K2, KR, você vai obtendo novos vetores V. Então, aqui nesse conjunto W, a condição, depois do tal que, nós vamos colocar que K1, K2, KR pertencem aos reais para dar essa ideia de que eles podem assumir todos os valores reais. Então, aqui é um conjunto com todas as possíveis combinações lineares, ok? Nós queremos mostrar que esse W é um subespaço vetorial. Então, de acordo com a aula 4 que nós vimos,
Lá tem um teorema que mostra, que diz que para você mostrar que um conjunto é subespaço vetorial, basta que você prove o fechamento da adição e o fechamento da multiplicação por escalar. Então, aqui nesse item A, nós vamos mostrar o fechamento da adição. Então, você vai pegar dois vetores no conjunto W. Bom, então, se U e V estão em W, U é uma combinação linear de vetores V1, V2, VR. Aí, nós colocamos aqui os escalares C1, C2, CR. E V também é uma combinação linear de V1, V2, VR. Aí, colocamos os escalares K1, K2, KR. Então, são dois vetores distintos, ambos combinações lineares de V1, V2, VR. Nós queremos somar esses vetores e essa soma tem que pertencer a W. Nós vamos mostrar isso. Então, olha só, somamos U mais V. Então, nós somamos aqui, nós colocamos os vetores V1, V2, VR em evidência, porque essa soma de U mais V vai ficar C1, V1 mais C2, V2 mais CR, VR mais K1, V1 mais K2, V2 mais KR, VR. Então, somamos aqui a parte do V1 e a parte do U e a parte do V. Aí nós colocamos o V1 em evidência. Então, nós temos, ó, K1 mais C1 que multiplica V1, C2 mais K2 que multiplica V2 e até o último, ó, CR mais KR ou KR mais CR que multiplica VR. Esses termos que estão aqui dentro dos parênteses, eles são números reais, são constantes. Tá aqui nessa condição, ó, que as constantes pertencem aos reais. Então, nós chamamos aqui de uma outra letrinha, ó, T1, T2, TR. E aqui você pode ver, ó, que essa expressão é sim uma combinação linear de V1, V2, VR. Então, se é uma combinação linear de V1, V2, VR, esse vetor U mais V está em W, porque W contém todas as combinações lineares de V1, V2, VR. Então, a gente mostrou o fechamento da adição. Agora, falta mostrar o fechamento da multiplicação por escalar. Então, aqui nós pegamos um vetor U, lá no W. Então, aqui, U é C1, V1 mais C2, V2 mais CR, VR, onde o CI pertence aos reais. E pegue também um escalar K. E agora, você vai multiplicar K vezes U. Então, K vezes U é K que multiplica a combinação linear. Esse K multiplica cada parcela. Então, vai ficar KC1, V1, KC2, V2, KCR, VR. Bom, esses termos que estão dentro dos parênteses são números reais. K vezes um número real C1, K vezes um número real C2. E nós chamamos esses números reais de LI. Então, L1, L2, LR. Certo? Então, a expressão que nós temos aqui, ó, é uma combinação linear de V1 até VR. Portanto, KU pertence a W também. Então, quer dizer que o W é fechado para a adição e para a multiplicação por escalar. Então, W é um subespaço vetorial de V. Bom, temos aqui agora uma definição. Diz o seguinte, ó. Seja V um espaço vetorial e S um conjunto com os vetores V1, V2, VR. O espaço gerado por S, denotado dessa maneira aqui, ó, GRE de S, nós vamos ler espaço gerado por S. Pode ser escrito também dessa maneira, ó, descrevendo quais são os vetores de S. Nós vamos ler da mesma forma, espaço gerado por V1, V2, VR. É o conjunto constituído por todas as combinações lineares dos vetores de S. Bom, então aquele conjunto que a gente ficou falando ali no teorema anterior, que era o conjunto das combinações lineares, ele se chama espaço gerado. Então, nós vamos ter um espaço gerado por esses vetores. O espaço gerado por vetores de um espaço vetorial é um subespaço vetorial de V, que foi o que a gente mostrou ali no teorema anterior. Bom, então vamos aplicar esse conceito no seguinte exemplo. Nós temos dois vetores do R3 de coordenadas 2, -1, 3, 1, 0, 1. E nós queremos encontrar o espaço gerado por V1 e V2. Bom, nós vamos pegar aqui vetores X, que pertence ao espaço gerado por V1 e V2. Então, como que deve ser esses vetores X? X é uma combinação linear de V1 e V2. Então, nós já sabemos que tem que existir dois escalares que tornem possível a equação x é igual a T1V1 mais T2V2. Então, para que x seja a combinação linear do V1 e V2, isso aqui tem que acontecer. Agora, nós vamos substituir as coordenadas. Então, x é x1, x2, x3.
T1 que multiplica 2 menos 1, 3, mais T2 que multiplica 1, 0, 1. Essa equação, pessoal, ela é uma equação de um plano. É a equação vetorial do plano que passa pela origem. A equação geral, aqui ainda teria x0, y0, z0. Aqui a gente está usando x1, x2, x3, então a gente poderia colocar aqui y0, y1, y2, y3, representando aí o ponto particular do plano, mais T1 vezes 2 vezes vetor V1, mais T2 vezes vetor V2. V1 e V2 dão a direção do plano. E vou fazer uma representação aqui para vocês. A gente pode ilustrar dessa maneira aqui, ó. V1 e V2, dando a orientação do plano, dando a direção do plano. Se a gente faz o produto vetorial do V1 e V2, nós vamos encontrar N, que é o vetor normal. Aí a gente consegue escrever esta equação do plano na forma AX1 mais BY, mais, a gente está usando x1, x2, x3, né? BX2 mais CX3 AX1 mais BX2 mais CX3 igual a zero. Igual a zero aqui, porque o plano passa pela origem. Se esse termo depois da igualdade for diferente de zero, o plano não passa pela origem. Então, aqui ó, nós temos o conjunto, que é o conjunto gerado por V1 e V2, constituído por todos os vetores do R3 que satisfazem a equação que a gente encontrou. E que a gente está chamando a atenção, ó, que os escalares pertencem aos reais, ou seja, à medida que você muda os valores desses escalares, você vai obtendo novos pontos, novos vetores deste conjunto. Vamos aplicar esse conceito no seguinte exemplo. Nós temos aqui dois vetores do R3 e nós queremos encontrar o espaço gerado por eles. Então, nós vamos considerar um vetor genérico x, vamos dar coordenadas para eles de x1, x2, x3, e para que x pertença ao espaço gerado por V1, V2, V3, por V1 e V2, tem que existir, então, dois escalares T1 e T2 que tornem possível a equação x é igual a T1V1 mais T2V2. Agora, nós vamos substituir as coordenadas dos vetores nesta equação. E nós vamos ter, então, x1, x2, x3 é igual a T1, que multiplica 2 menos 1, 3, mais T2, que multiplica 1, 0, 1. Essa equação é a equação vetorial de um plano. A forma geral dessa equação seria x é igual a um ponto particular do plano mais T1 vezes V1 mais T2 vezes V2. O nosso ponto particular do plano, nesse caso, no caso dessa equação, é a origem. Por isso que não apareceu nenhuma coordenada, nenhum ponto aqui com coordenadas com escalares, sem ser multiplicando por T1 e T2, certo? Agora, os vetores V1 e V2, eles dão direção do plano, V1, V2, que a gente usa até para fazer o desenho do paralelogramo, certo? Que representa o desenho do plano. Fazendo o produto vetorial de V1 e V2, a gente tem o N, que é o vetor normal. Com esse N, a gente escreve a equação AX1 mais BX2 mais CX3 igual a zero. Aqui seria o D, né? Só que como o ponto particular do plano é a origem, nós vamos ter aqui, ó, depois da igualdade, o zero. Então, ó, a gente tem aqui se você quiser, pode fazer o produto vetorial e escrever a equação dessa forma, até que é uma equação mais conhecida, né, mais utilizada. Aqui, então, nós escrevemos o conjunto, o espaço gerado pelos dois vetores. Ó, são vetores do R3 que satisfazem essa equação, que é a equação que a gente encontrou. Bom, então, continuando, ó, é um pouquinho parecido com o anterior, que tem a ver também com o plano. Ó. Verifique se o vetor V do R3 pertence ao subespaço W, que é constituído por vetores do R3, tal que essa equação seja válida. Essa equação aqui é a equação de um plano. Certo? Então, queremos verificar se V pertence a esse subespaço. Aqui, fica pela geometria analítica, vocês viram que para verificar se um ponto pertence a um plano, basta substituir as coordenadas aqui. Se a equação for satisfeita,
o ponto vai pertencer, mas nós vamos aproveitar esse exemplo e fazê-lo de uma outra forma. Aqui, se a gente fosse substituir, ficaria o quê? Menos 4 vezes 4, vamos já colocar o resultado, vai ficar menos 16, menos 2 vezes menos 3 vai dar 6, e 2 vezes 5 vai dar 10. Então, vai ficar menos 10 é igual a 10, menos 10 mais 10 vai dar 0. Então, vai ficar 0 aqui nessa primeira parte, né? E na segunda parte também tem 0. Então, a equação vai ser satisfeita. Nós vamos fazer aqui de uma forma que vocês vão achar bem mais complicada. Porém, você vai conseguir utilizar essa resolução em conjuntos que o raciocínio aqui para verificação não é tão imediato como esse. Você vai conseguir utilizar em conjuntos com matrizes também, com outras funções. Então, vamos lá, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esse conjunto, cuja condição é esta equação, e nós vamos tentar extrair daqui os vetores que geram o conjunto. Então, da equação menos 4x1 mais 3x2 mais 2x3 igual a 0, nós vamos isolar uma das variáveis. Era como se a gente fosse resolver a equação. Mas como a gente tem uma equação e 3 incógnitas, nós vamos ter duas variáveis livres. É como se você fosse escalonar, você vai achar duas variáveis livres. Bom, claro, nós vamos fazer aqui de uma forma mais simples. Nós vamos isolar uma variável, escolhemos o x3 para isolar. Poderia ser qualquer uma das outras. Então, ficou 2x3 é igual a 4x1 mais 3x2. A gente isolou. Passou o 2x3 para o segundo membro, ficou negativo. Depois multiplicou tudo por menos 1 e tudo ficou positivo. Agora, passou esse 2 aqui, ó, dividindo todos os termos. Ficou 4 sobre 2. Ficou 2. Coloquei 2 onde? Coloquei 2 aqui. Aqui já podia ter colocado 2, né, gente? 2x1 e 3 sobre 2x2. Então, o que a gente encontrou? A gente vai escrever o vetor x1, x2, x3 pertence ao espaço W. Somente se esse x1, x2, x3 pudesse ser escrito dessa forma. x1, x2 e o x3 vai ser o 2x1 mais 3 sobre 2x2. Então, aqui vamos trocar isso aqui por 2, né? 2x1, certo? Agora, pessoal, olha só. Esse vetor aqui do segundo membro, vamos escrever como soma de dois vetores, onde um deles usa a coordenada x1 e o outro utiliza apenas a coordenada x2. Então, com x1, nós vamos ter x1 que seria assim, x1, 0 e 2. 2 desse 2x1 que tem aqui, ó. Aí, colocou o x1 em evidência. Então, ficou 1, 0, 2. Mais a parte de x2 agora. Na primeira coordenada não tem x2, então ficou 0. Aqui seria x2 e aqui 3 sobre 2x2. Aí, colocou x2 em evidência, certo? Quando a gente faz isso, a gente consegue colocar em destaque aqui dois vetores, que são exatamente os vetores que geram o espaço W. Então, se esses dois vetores geram o W, para que V pertença a W, basta que V seja a combinação linear desses dois. Então, vamos ver, olha só. Vamos verificar, então, que V é a combinação linear de V1 e V2, que são aquelas contas que nós já fizemos nos exemplos anteriores, é trabalhar com a equação V igual a K1V1 mais K2V2, a fim de encontrar K1 e K2. Então, olha só, substituímos as coordenadas e vamos efetuar os cálculos. No segundo membro, ó, K1 vezes 0 mais K2 vezes 0. K1 vezes 1 mais K2 vezes 0, deu K1. K1 vezes 0 mais K2 vezes 1, deu K2. E K1 vezes 2 mais K2 vezes 3 sobre 2. 2K1 mais 3 sobre 2K2. Agora, chegamos na igualdade de vetores, que implica na igualdade das coordenadas. Então, ó, 4 é igual a K1, menos 2 é igual a K2, 5 é igual a 2K1 mais 3 sobre 2K2. Chegamos no sistema. Notem que a primeira equação e a segunda já nos dão os valores de K1 e K2. Porém, a gente tem que testar a terceira equação, porque poderia acontecer dos valores que você achou para K1 e K2 não satisfazer a terceira equação. E aí quer dizer que o sistema seria inconsistente. Porém, nesse caso, quando você substitui
o valor de K1 e o valor de K2 na terceira equação, a equação é satisfeita. Então, a gente conclui que a solução do sistema é K1 igual a 4 e K2 igual a menos 2, ou seja, o vetor V ele é combinação do V1 e V2, portanto, V pertence ao subespaço W, que é o subespaço que a gente tem lá no enunciado da questão. Bom, nosso próximo exemplo, olha só. Vamos considerar agora o espaço das funções reais, nos reais, domínio real e contra-domínio real. E nós queremos encontrar o espaço gerado por S, onde S é constituído pelos polinômios 1, x e x ao quadrado. São funções reais, certo? São funções reais. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. O vetor pertence ao espaço gerado por S. Como S tem 3 vetores, precisamos de 3 escalares. Nós escolhemos as letrinhas A0, A1 e A2. Até porque nós vamos gerar aqui um polinômio, e no polinômio, a letra mais usada é o A. P e A, né? A0, B também é muito usado, B0, B1, B2. Então, nós temos aqui os escalares, e o vetor P tem que ser combinação linear do 1, x e x ao quadrado. Então, nós vamos ter A0 vezes 1, A1 vezes x e A2 vezes x ao quadrado. Essa função aqui é um polinômio de grau 2. Como os escalares A0, A1 e A2 pertencem aos reais, eles inclusive podem assumir o valor zero. Quando ele for zero, a parcela vai se anular. Então, por exemplo, esse polinômio aqui podemos ter casos particulares onde o grau maior vai ser 1, onde o grau maior vai ser 0. Então, quer dizer, nós vamos dizer que esse conjunto é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Não ultrapassa o 2. No nosso próximo exemplo, nós queremos mostrar que os vetores V1, V2 e V3 geram o R3, ou seja, o espaço gerado por V1, V2 e V3, que é um conjunto, coincide com o conjunto R3. Veja só, aqui nós vamos trabalhar com igualdade de conjunto. Eu vou fazer aqui uma rápida explicação para vocês. Ó, quando você quer mostrar que A é igual a B, a gente divide isso aqui em duas partes. A gente mostra que o A está contido em B e mostra também que o B está contido em A. B está contido em A. Se essas duas sentenças forem verdadeiras, a gente conclui que o A é igual a B. Como é que a gente mostra que o A está contido em B? A gente mostra da seguinte maneira. Você pega um elemento no A, x pertence a A, e você vai trabalhar e vai chegar à conclusão que o x está em B. Então, se você conseguir chegar nessa conclusão, você garante que o A está contido em B. E como é que mostra que o B está contido em A? Da mesma forma. Pega um elemento em B e trabalha com as hipóteses da questão, com as teorias envolvidas, até chegar à conclusão que o x que você pegou está também em A. Então, se você consegue mostrar isso, se isso é válido, quer dizer que B está contido em A. E aqui você vai garantir que o A está contido em B. Então, se vale essas duas coisas, você vai garantir que o A é igual a B. E é isso que nós vamos fazer aqui. Como nós queremos mostrar a igualdade desses dois conjuntos, a primeira sentença, nós vamos mostrar que o espaço gerado por V1, V2 e V3 está contido em R3. Só que essa igualdade, essa condição aqui, ela é imediata. Por quê? Olha só. Quando você pegar um elemento no espaço gerado por V1, V2 e V3, então você pegou um vetor x aqui. Esse x, por estar nesse conjunto, ele é uma combinação linear de V1, V2 e V3. Então, ele é um K1, V1 mais K2, V2 mais K3, V3. Este vetor é obtido com essa combinação linear, que são operações com vetores. Então, você vai multiplicar K1 vezes V1, K2, V2, K3, V3, vai fazer uma soma, e você vai gerar aqui um vetor com 3 coordenadas, x1, x2, x3. E esse vetor, consequentemente, é um vetor que pertence a R3. A gente poderia parar aqui mesmo, ó, e dizer o seguinte: como R3 é um espaço vetorial, vale o fechamento da multiplicação por escalar e vale também o fechamento da adição.
Então, esse vetor do segundo membro, ele pertence a R3. Então, é imediato essa parte que o conjunto gerado por V1, V2 e V3 está contido no R3. Aí nós vamos nos dedicar à segunda parte, que é mostrar o contrário, que o R3 está contido no espaço gerado por V1, V2 e V3. Então, como que você faz isso? Pega um vetor qualquer no R3 e queremos mostrar que esse vetor está aqui nesse conjunto, né? Esse conjunto aqui, né, é o conjunto das combinações lineares de V1, V2, V3. Então, para que x esteja aqui dentro, nós vamos ter que investigar a existência dos escalares K1, K2, K3, satisfazendo a equação x igual a K1, V1, mais K2, V2, mais K3, V3. Substituindo os vetores na equação, o que nós vamos ter? x1, x2, x3 é igual a K1, que multiplica 1, 1, 2, K2, que multiplica 1, 0, 1, mais K3, que multiplica o 2, 3, 1. 2, 1, 3, né? Agora, aqui no segundo membro, você faz as operações. K1 vezes o primeiro vetor, K2 vezes o segundo vetor, mais K3 vezes o terceiro vetor. Depois, você vai somar as coordenadas correspondentes. Então, olha só, K1 mais K2 mais 2K3, primeira coordenada. K1 mais 0 mais K3, que é o K1 mais K3, e 2K1, K2 mais 3K3. Vai montar o sistema e vai fazer o escalonamento considerando x1, x2, x3. Faça o escalonamento para encontrar a matriz reduzida. Bom, e o que a gente observa aqui nessa última linha da matriz? Quando essa expressão aqui for diferente de zero, e existe x para tal que isso vai acontecer, porque nós estamos lidando com todos os possíveis vetores do R3, então não é possível garantir que isso aqui é zero sempre. Então, nesse caso, o sistema será inconsistente, ou seja, não vão existir K1, K2 e K3 satisfazendo a combinação linear. Dessa forma, a gente vai dizer que o x não pertence ao espaço gerado por V1, V2 e V3. E com isso, a gente vai garantir que o R3 não está contido nesse espaço gerado. Então, a gente conclui que os conjuntos são diferentes. O espaço gerado por V1 e V3 é diferente do R3, certo? Muito bem, pessoal. Veja só essa observação aqui que ela é importante. Se S for um conjunto com N vetores, e a gente quer mostrar essa igualdade, o espaço gerado por S coincide com Rn. Então, o expoente aqui do N coincide com o número de vetores. Então, nesse caso, a gente pode utilizar o determinante da matriz dos coeficientes do sistema AK igual a X. Esse sistema é obtido desenvolvendo esta equação da combinação linear, que é esse sistema que nós vimos aqui anteriormente, ó. As variáveis são K, por isso eu coloquei K. AK igual ao vetor X, que são essas coordenadas. Note aqui, ó, que se você colocasse a matriz dos coeficientes, você vai ter 3 linhas e 3 colunas. Note também, ó, que os termos do vetor V1 tá na coluna 1. O vetor V2 está na coluna 2 e o vetor V3 na coluna 3. Então, isso fica mais fácil para vocês entenderem essa expressão aqui, ó. A matriz A é constituída pelos vetores coluna. A primeira coluna da matriz A1, da matriz A, é o vetor V1. A segunda coluna de A é o vetor V2. E assim por diante, a enésima coluna de A é o vetor Vn. Ou seja, aqui está a matriz A, certo? Cada V desse aqui tem N coordenadas. Então, você vai imaginar que isso aqui é uma matriz quadrada, N por N. Nesse caso, pessoal, quando o determinante dessa matriz A for diferente de zero, a gente vai concluir que o espaço gerado por S coincide com o Rn. Então, usar o determinante aqui nesses casos é muito útil. Então, vamos ver aqui novamente o exemplo 7, usando essa ideia. Então, olha só, tá aqui os vetores. Esses vetores vão definir as colunas da matriz A, que foi obtida pelo sistema, né? Então, você vai saber de onde veio essa matriz. Ela veio do sistema, que veio do desenvolvimento dessa equação. Agora, calculando o determinante dessa matriz A, a gente vai ver, nesse caso aqui, que deu zero. Então, se deu zero, você vai concluir que o sistema nem sempre tem solução. Então, não é possível garantir que o espaço gerado por V1, V2, V3 coincide com R3.
Agora, nesse outro exemplo aqui, vamos ver um caso positivo, um caso que vai acontecer. Olha só, nós temos aqui os 3 vetores e queremos mostrar que os 3 vetores geram o R3. Então, nós vamos desenvolver a teoria e vai chegar no sistema, e o sistema vai gerar essa matriz, ó, 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4, certo? E o determinante dessa matriz agora é diferente de 0. Então, nesse caso, o sistema vai ser consistente e a combinação linear sempre vai ser possível, garantindo, então, que X pertence a Rn e também pertence ao espaço gerado. A combinação linear vai ser possível para todo x pertencente ao R3. Então, a gente acaba mostrando, então, que o x de R3 está no espaço gerado. O R3 está contido no espaço gerado. A gente mostra, então, a igualdade do espaço gerado com o R3. Bom, pessoal, mais uma observação aqui para a gente concluir. Os vetores mais simples que geram o R3 são os vetores canônicos. Nós temos, pessoal, mais de uma possibilidade de conjunto para gerar o mesmo espaço vetorial. Então, o conjunto gerador de um espaço vetorial V ele não é único. Existem V1, S1 diferente de S2, com quantidades distintas de vetores e com vetores distintos, gerando o mesmo espaço vetorial. O importante é que eles tenham um número mínimo de vetores. Por exemplo, se tratando do espaço euclidiano Rn, esse número mínimo vai ser o n. Então, aqui nesse exemplo anterior que nós vimos do R3, os conjuntos que geram R3 têm que ter no mínimo 3 vetores. Se tiverem menos que 3 vetores, não é possível gerar o R3, certo? Bom, pessoal, então aqui nós concluímos a nossa aula de hoje e eu convido vocês a voltarem, fazerem novamente os exemplos e trabalharem esses conceitos que nós vimos com exercícios. Obrigada pela atenção de hoje e até a próxima aula.